Srimad Bhagavatam, quarto canto, capítulo 16. Os recitadores profissionais louvam o rei Prito. O grande sábio Maitreya continuou: enquanto o rei Prito falava dessa maneira, a humildade de suas palavras nectárias agradou muitíssimo os recitadores. Então eles continuaram a louvar o rei sumamente com excelsas orações, conforme haviam sido instruídos pelos grandes sábios. Os recitadores continuaram: querido rei, vós sois uma encarnação direta da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, por cuja misericórdia imotivada descestes a esta terra. Portanto, não nos é possível glorificar realmente vossas elevadas atividades. Apesar de ter desaparecido através do corpo do rei Vena, mesmo grandes oradores como o Senhor Brahma e outros semideuses não podem descrever exatamente as gloriosas atividades de vossa onipotência. Embora sejamos incapazes de glorificar-vos adequadamente, todavia sentimos um gosto transcendental por glorificar vossas atividades. Procuraremos glorificar-vos de acordo com as instruções recebidas de sábios e eruditos autorizados. Qualquer coisa que falemos, contudo, será sempre inadequada e muito insignificante. Querido rei, por serdes uma encarnação direta da personalidade de Deus, todas as vossas atividades são liberais e sempre dignas de louvor. Este rei Maharaja Prito é o melhor entre aqueles que seguem os princípios religiosos. Sendo assim, ele ocupará todos na prática de princípios religiosos e dará a esses princípios toda a proteção. Ele também será um grande castigador dos irreligiosos e ateus. No devido curso do tempo, este rei, em seu próprio corpo, será capaz de sozinho sustentar todas as entidades vivas e mantê-las em condição amena, manifestando-se como diferentes semideuses para executar atividades em setores diversos. Assim, ele manterá o sistema planetário superior, induzindo a população a executar sacrifícios védicos. No devido curso do tempo, ele também manterá este planeta Terra provendo chuva suficiente. Este rei Prito será tão poderoso como o Deus do Sol. E assim como o Deus do Sol distribui igualmente seu brilho para todos, o rei Prito distribuirá sua misericórdia por igual. Do mesmo modo, assim como o Deus do Sol evapora a água durante 8 meses e durante a estação das chuvas a devolve profusamente, este rei também cobrará impostos dos cidadãos e devolverá estas somas de dinheiro em momentos de necessidade. Este rei Prito será muitíssimo bondoso com todos os cidadãos. Mesmo que um pobre coitado pise na cabeça do rei, violando as regras e regulações, o rei, por sua misericórdia imotivada, será indulgente e magnânimo. Como protetor do mundo, ele será tão tolerante quanto a própria terra. Quando não chover e os cidadãos ficarem expostos ao perigo de escassez de água,
esta régia personalidade de Deus será capaz de fornecer chuvas exatamente como o celestial rei Indra. Assim, com muita facilidade, ele será capaz de proteger os cidadãos da seca. Este rei Prithu Maharaja, em virtude de seus olhares afetuosos e belo rosto semelhante à lua, que sempre sorri com grande afeição pelos cidadãos, realçará a vida pacífica de todos. Os recitadores continuaram: ninguém será capaz de entender que política o rei adotará. Suas atividades serão também muito confidenciais, e ninguém será capaz de entender como ele tornará exitosas todas as atividades. Seu tesouro permanecerá sempre desconhecido para todos. Ele será o reservatório de glórias e boas qualidades ilimitadas, e sua posição será mantida e coberta, assim como Varuna, a deidade dos mares, é totalmente coberto pela água. O rei Prithu nasceu do corpo morto do rei Vena, assim como se produz fogo com madeira arame. Assim o rei Prithu permanecerá sempre como o fogo, e seus inimigos não serão capazes de aproximar-se dele. Na verdade, ele será insuportável para seus inimigos, pois, mesmo que permaneçam bem próximos dele, não serão jamais capazes de aproximar-se dele, mas terão que permanecer como se estivessem muito distantes. Ninguém será capaz de superar a força do rei Prithu. O rei Prithu será capaz de ver todas as atividades internas e externas de cada um de seus cidadãos. Todavia, ninguém será capaz de conhecer seu sistema de espionagem, e ele próprio permanecerá neutro quanto a todas as questões de glorificação ou difamação à sua pessoa. Será exatamente como o ar, a força vital dentro do corpo, o qual se manifesta interna e externamente, mas sempre se mantém neutro em relação a todos os afazeres. Uma vez que este rei permanecerá sempre no caminho da piedade, ele será neutro tanto com seu filho quanto com o filho de seu inimigo. Se o filho de seu inimigo não for passivo de punição, ele não o punirá. Mas se seu filho for passivo de punição, ele o punirá imediatamente. Assim como o Deus do Sol expande seus raios brilhantes até a região ártica sem impedimentos, a influência do rei Prithu cobrirá todas as terras até a região ártica e permanecerá imperturbável enquanto ele viver. Este rei satisfará a todos através de suas atividades práticas, e todos os seus cidadãos permanecerão muito satisfeitos. Por causa disso, os cidadãos sentirão grande satisfação em aceitá-lo como seu rei governante. O rei será firmemente determinado e estará sempre situado na verdade. Ele será um amante da cultura bramínica e prestará todas as espécies de serviço aos velhos e dará refúgio a todas as almas rendidas. Prestando respeito a todos, ele será sempre misericordioso com os pobres e inocentes.
O rei respeitará todas as mulheres como se fossem sua própria mãe, e tratará sua própria esposa como a outra metade de seu corpo. Ele será como um pai afetuoso para seus cidadãos, e tratar-se-á a si mesmo como o mais obediente servo dos devotos, que sempre pregam as glórias do Senhor. O rei considerará todas as entidades vivas corporificadas tão queridas como o seu próprio eu, e estará sempre aumentando os prazeres de seus amigos. Ele se associará intimamente com pessoas liberadas e será mão punidora para todas as pessoas ímpias. Este rei é o Senhor dos três mundos, sendo diretamente dotado de poder pela suprema personalidade de Deus. Ele é imutável e é uma encarnação do Supremo conhecida como Sakyavesha Avatara. Sendo uma alma liberada e inteiramente erudito, ele vê todas as variedades materiais como sem sentido, porque o princípio básico delas é a necessidade. Este rei, sendo singularmente poderoso e heróico, não terá rivais. Ele viajará ao redor do globo em sua vitoriosa quadriga, trazendo na mão o seu arco invencível, e parecendo exatamente como o Sol, que gira em sua própria órbita a partir do sul. Quando o rei viajar por todo o mundo, outros reis, bem como os semideuses, oferecer-lhe-ão todas as espécies de presentes. Suas rainhas também hão de considerá-lo o rei original, que traz em suas mãos os emblemas da massa e do disco, e cantarão sua fama, pois ele será tão bem conceituado como a suprema personalidade de Deus. Este rei, este protetor dos cidadãos, é um rei extraordinário e é igual aos semideuses Prajapatis. Para a subsistência de todos os cidadãos, ele ordenhará a terra, que é como uma vaca. Não apenas isso, mas ele nivelará a superfície da terra com as extremidades pontiagudas de seu arco, quebrando todas as colinas, exatamente como o rei Indra, o rei celestial, quebra montanhas com seu poderoso raio. Quando o leão percorre a floresta com sua cauda erguida, todos os animais subalternos se escondem. Analogamente, quando o rei Prito viajar por seu reino e vibrar a corda de seu arco, que é feito de chifres de bodes e touros, e é irresistível na batalha, todos os ladrões e trapaceiros demoníacos esconder-se-ão em todas as direções. Na nascente do rio Sarasvati, este rei realizará 100 sacrifícios conhecidos como Ashvamedha. No decurso do último sacrifício, o rei celestial Indra roubará o cavalo do sacrifício. Este rei Prito encontrar-se-á com Sanat Kumara, um dos 4 Kumaras, no jardim de seu palácio. O rei adorá-lo-á com devoção e terá a fortuna de receber instruções pelas quais pode-se gozar de bem-aventurança transcendental. Dessa maneira, quando as atividades cavalheirescas do rei Prito se tornarem conhecidas pelas pessoas em geral,
o rei Prito sempre ouvirá sobre ele mesmo e sobre suas atividades singularmente poderosas. Ninguém será capaz de desobedecer às ordens de Prito Maharaja. Após conquistar o mundo, ele erradicará completamente as 3 misérias dos cidadãos. Então será reconhecido em todo o mundo. Nessa altura, tanto os Suras quanto os Asuras, os semideuses e demônios, sem dúvida glorificarão suas atividades magnânimas. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 4º canto, 16º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Os recitadores profissionais louvam o Rei Prito.